Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro você vai ver dicas práticas, mão na massa mesmo ali, direto ao ponto para turbinar a qualidade do seu código .NET. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje eu vou passar duas dicas para você criar métodos com mais qualidade e facilitar seus testes unitários. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Modelagem de classes é uma parada que faz muita diferença na qualidade do seu código. Só que infelizmente a gente não vê os devs falarem muito sobre isso por aí, em artigos, nos vídeos, nas redes sociais. A gente não costuma falar muito sobre isso. É um negócio que fica meio de lado ali e você vai fazendo do jeito que dá. É engraçado porque a gente fala muito sobre arquitetura, sobre desenhos de arquitetura, né, sobre design, mas fala pouco sobre a modelagem das classes. Eu considero muito importante, tem até uma parte do Desenvolver Tests, a minha mentoria, que fala só sobre isso, como que você modela melhor as suas classes para ter mais qualidade, para ter um código mais fácil de manter, para ter um código mais testável. E aí, essa semana eu peguei um pull request para revisar e eu observei algumas coisas ali no código do dev que trabalha comigo e achei interessante sugerir algumas melhorias. E também achei interessante trazer esse assunto para você aqui. Dá uma olhada nesse exemplo que é bem parecido com a situação que eu peguei lá. Tem uma classe aqui, pedido service, que é uma service, então é uma classe de fluxo de negócio, e tem um método aqui calcular pedido. Ela vai pegar informações em várias outras origens de dados aqui e vai aplicar as taxas em cima do valor final desse pedido aqui. Tem vários ifs, várias lógicas aqui, não vou entrar no mérito se é para fazer desse jeito ou não e nem o que ele faz. O que importa é essa primeira parte aqui, ó. Tem um if, ou pelo menos tinha lá um if, né? Que nesse caso aqui vai enviar um e-mail, né? Então, se entrar nesse if, se o status do pedido for 5 e a data de validade for maior do que hoje, né? Maior ou igual a hoje, ele envia um e-mail para o cliente, o seu pedido foi enviado. E aí, o que o dev lá do meu time ele fez? Ele tinha uma alteração numa regra parecida com essa aqui, ó. E estava desse mesmo jeito, né? A regra estava dentro do fluxo aqui e ele tinha que fazer uma alteração nesse ponto da regra. O que ele fez? Ele pegou esse método aqui, esse trecho de código nessa regra e criou um método private, como esse daqui, ó, que você está vendo aqui embaixo. Ó. Pedido pode ser enviado. Ele simplesmente extraiu a lógica para um método private e gerou um nome de método aqui que faz sentido até, né? Pedido pode ser enviado. Já vou até trocar aqui para não dar erro de compilação. Pedido pode ser enviado e ele passa o pedido. E ele simplesmente copiou aqui e fez a alteração que ele tinha que fazer. Ele tinha que incluir outras coisas aqui. Qual foi a sugestão que eu passei para ele? E essa é a primeira dica para você criar um métodos melhores, né, com uma modelagem melhor que facilitam os testes. Toda vez que você for extrair um trecho de código de um método para um outro método que seja private dentro da mesma classe, você precisa se perguntar se esse método deveria ser private. Porque muitas vezes não faz sentido que ele seja privado, não faz sentido você esconder o que a sua classe faz. Eu sei que na sua cabeça aí, ou pelo menos foi provavelmente o jeito que você aprendeu, é que tudo que a gente faz dentro de uma classe que a gente não quer abrir para outras classes consumirem, a gente torna private e fica tudo certo. Só que geralmente não existe um motivo que justifique você criar métodos private. Eu não sou contra você criar, existem motivos específicos para você criar método private, como por exemplo ter que reaproveitar esse código dentro da mesma classe, e é perfeitamente aceitável, perfeitamente cabível, dependendo do seu contexto. Só que o método private não permite o teste. Então, se você quiser criar um teste unitário para este método aqui, você não vai conseguir. Aí se você criar um reflection, se você fizer algum esquema aqui, tem como testar. Tem. Só que você não deve levar complexidades para o seu código de teste. Você não deve usar recursos como reflection num código de teste unitário. Isso vai te complicar, não vai te ajudar.
Então, você precisa manter seu teste simples. Então, toda vez que você for criar um método private, você precisa levar em conta que ele não vai ser testável. Então, antes de você abrir ele como private, a primeira coisa, se questiona se ele deve ser private ou não. Por que eu tenho que esconder esse comportamento? Será que faz sentido? Eu sempre gosto de dizer que se você é um programador aí, tem seu trabalho, tem o seu salário, você não deveria ter vergonha ou não deveria ter receio de dizer que você ganha seu dinheiro, que você se sustenta sendo programador ou sendo programadora. Uma atividade lícita e tá tudo certo. Você não esconde de ninguém. Agora, se você faz alguma coisa ali que não é lícito e para ganhar a vida, talvez você não queira ficar falando para as pessoas, você queira esconder esse comportamento. Então, eu sempre levo isso em conta. Por que a gente esconde o comportamento? Eu não quero que as outras classes vejam, por quê? É muito diferente, eu gosto de reforçar esse ponto, né? Porque é muito diferente quando você está criando um framework, por exemplo. Quando você está criando um componente que você vai abrir pelo Nugget. Ali você precisa preservar as partes internas do framework. Num sistema interno, num software corporativo, é muito raro você ter essa justificativa. Geralmente não tem necessidade. Então, se você está criando esse método, pedido pode ser enviado como private dentro da classe, e você não quer abrir como public, talvez você tenha que se questionar se esse método deveria estar nessa classe. Porque talvez ele devesse estar em outra classe. Se ele não pode ser public nessa classe que você está agora, para pensar se não pode ser public em outra classe. E se você estiver usando o Visual Studio, tem um indicador que te dá uma pista para você refletir realmente se isso aqui não deveria ser um método public em outra classe. Veja que aqui no Visual Studio, ó, esse método ele ficou com 3 pontinhos aqui embaixo. Ó. Se você passar o mouse em cima dele aqui, ó, vai ativar o linter do Visual Studio e ele vai te dar uma dica. Ó. O membro pedido pode ser enviado, não acessa dados de instância. E aí ele pode ser marcado como estático. Ou seja, ele é um método dentro da classe pedido service, mas ele não consome nenhuma informação da própria classe. Ele não usa um método que está declarado aqui, ele não usa um campo dessa classe. E aí ele pode ser marcado como static. E aí some o linter aqui, ó. E não é que você tem que marcar ele como static. É porque, talvez, se ele não acessa nenhum dado da própria classe, esse método não deveria estar aqui. Então, toda vez que você abrir o código e aparecer essa dica aqui, ó, pode ter certeza que há grandes chances de que esse método deveria estar em outra classe. Nesse caso aqui, a resposta é simples. Eu estou recebendo um pedido e eu estou checando os valores do próprio pedido. Isso nem sentido faz, né? Nem tem por que esse método ser assim. Não adianta eu mandar uma classe, né, um objeto para dentro do método e só checar coisas do próprio objeto. Não tem sentido. Se for para fazer desse jeito, é melhor e é mais recomendado que você leve esse método ou essa regra aqui para dentro da própria classe. E aí você pergunta para a classe pedido se ele pode ser enviado. Eu já tenho um método aqui, ó, que já está criado, que é pedido está no prazo de validade. Ele checa exatamente a mesma coisa aqui, ó, status 5 e data de validade maior ou igual a datetime today. Até o nome da regra aqui talvez encaixe melhor para esse contexto. Se ele está no prazo de validade, ele pode ser enviado. E aí, ao invés de consumir a regra desse jeito aqui, a gente muda para pedido ponto está no prazo de validade. E olha só como esse código já ficou melhor, né? Ele pergunta para o pedido. A regra saiu da minha classe pedido service, ela não está mais aqui. E agora ela foi para uma classe de negócio, para uma classe do domínio. E como ele está dentro de uma outra classe, é muito mais fácil de testar. Porque primeiro ele não é private dentro de uma classe pedido service. Ele é public em uma classe de domínio. Você simplesmente precisa instanciar essa classe e chamar esse método. Se você quiser testar esse método, mesmo que ele seja public aqui, ou você abre como public e testa ele diretamente, ou se ele for private, você precisa testar o método calcular pedido. Olha como a modelagem começa a ficar confusa. Você quer verificar se o pedido está no prazo de validade, mas está testando o método calcular pedido. Seu teste também já começa a não fazer sentido.
Então a modelagem, de forma geral, ela fica prejudicada. Então, primeira dica, se você vai abrir como private, pensa bem se ele não deveria ser public. E se aparecer esse marcador falando que o método pode ser marcado como estático, provavelmente é porque ele pode ser public em outra classe, sua modelagem vai ficar melhor e vai ser muito mais fácil de testar, como você viu aqui. A segunda dica para te ajudar com a modelagem é preste atenção aos nomes. Dá uma olhada no nome do método e no nome da classe e veja se as coisas fazem sentido. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Aplicar desconto cupom. No meio do método aqui, ele chama esse método aplicar desconto cupom. Vamos dar uma olhada em o que ele faz aqui, ó. Ele tem mais ou menos o mesmo sentido dessa outra modelagem que a gente melhorou aqui, né? Desse outro refactoring. Ele criou um método private, só que esse método private ele faz mais coisas. Aqui era só uma regra de negócio, né? Nesse caso aqui, ó, ele verifica se tem o código do cupom, e aí ele chama uma classe de repositório para consultar o cupom na base de dados, e ele aplica uma outra regra aqui, ó, se existir a promoção, e se a data de validade, né, é maior ou igual a date time today, ou seja, se a promoção está vigente, aí ele aplica o percentual de desconto aqui embaixo. Olha só como é importante prestar atenção nos nomes. Será que faz sentido que uma classe pedido service tenha um método chamado aplicar desconto cupom? Se você abrisse esse método como public, e aí você tivesse que consumir esse método aqui de outro lugar, você instanciaria a classe pedido service e esperaria que dentro do pedido service tivesse um comportamento chamado aplicar desconto cupom? Às vezes não faz sentido. É muito comum você ver esse tipo de coisa, por exemplo, com serviços de infraestrutura. Enviar e-mail, mandar mensagem para fila, fazer consulta em banco de dados. Tudo isso, a gente tende a criar métodos private dentro da classe sem entender direito se esse comportamento deveria estar lá. Faz sentido que esse nome esteja atrelado a essa classe? Faz essa experiência, pega outras classes do seu software e tenta dar um new nelas aí em qualquer lugar e bate um ponto lá no Visual Studio e vê os nomes de método que aparecem lá. Veja se faz sentido. Aplicar desconto cupom, dependendo aqui do contexto de negócio, talvez até faça sentido para pedido de service, mas pensando aqui uma consulta de promoções, né, que eu vou pegar uma promoção a partir de um código do cupom, é muito mais provável aqui que eu procure esse tipo de método dentro de uma classe relacionada à promoção ou a cupom, e não a pedido. Aplicar um desconto de cupom, aplicar um desconto de promoção. Isso tem muito mais a ver com uma coisa mais especializada do que o próprio pedido. Se eu tiver que reaproveitar alguma coisa relacionada ao cupom, eu provavelmente não vou procurar no pedido. Eu vou procurar em alguma coisa que tem o nome de cupom ou de promoção. Então, o nome aqui faz muita diferença. Nesse caso, eu remodelei esse método para esse cara aqui, ó. E olha como já fica melhor. Eu simplesmente peguei o código que está de um lado e colei no outro, ó. Mas veja como já faz mais sentido. O pedido service pede para a promoção aplicar o desconto do cupom. E não o próprio pedido service aplica desconto de cupom. Veja que essa separação de responsabilidades, essa definição de onde vai quais métodos, tem a ver com coesão. A gente escuta muito falar isso, né? Coesão alta e acoplamento baixo, isso é um pré-requisito de orientação a objeto, né? Você precisa ter uma alta coesão dentro do seu código. E a gente não se liga muitas vezes que a coesão alta está muito mais relacionada ao nome que você dá para as coisas e para aquilo que o seu código faz. O nome que você dá para as classes, o nome que você dá para os métodos, te direciona para saber o que cada coisa tem que fazer. Olha só que interessante, hein? Você fica aí se matando para dar um nome, acaba dando um nome todo esquisitão para o seu método, para suas classes, e nunca talvez tenha pensado que isso faz uma grande diferença na qualidade da sua entrega. Então, se você bater o olho aqui, criou o método private, dá uma olhada no nome que você, mesmo que instintivamente criou, não precisa ter gastado um dia inteiro pensando num nome bom aqui, ó, mas começa a olhar para isso.
O nome das coisas faz muita diferença. E vai direcionar seu teste, vai direcionar a funcionalidade que você implementa na classe. Eu sei que a sua vida é corrida e que você já tem bastante coisa para ver no seu código aí, mas começa a dar mais atenção para o nome. Presta atenção no nome das coisas. Tanto a forma como você nomeia, quanto o nome das coisas que já existem. E você vai ver que muitas delas não fazem sentido no seu código e estão dificultando seus testes, estão deixando o código mais difícil de entender, mais difícil de ler, menos fluido. Começa a dar atenção para isso que você vai ver que faz muita diferença, beleza? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um joinha no vídeo, deixa um comentário aí também para eu saber se você curtiu, se você tem outras formas de identificar uma boa modelagem de métodos. Se você achou que eu falei um monte de groselha aqui que isso não te ajudou, comenta aí no vídeo que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se esse conteúdo te ajudou de verdade, compartilha com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.